temos a gentileza da delegada, doutora Raquel Kobayashi Galinatti, para conversar um pouco com a gente a respeito da diferença entre importunação, perturbação e assédio sexual, ok? E ela está aqui conosco. Doutora Raquel, muito obrigado pela gentileza, por atender mais uma vez aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, é uma grande honra falar com você e com todos os telespectadores da Record News. É sempre uma honra. Muito obrigado. Raquel, então é o seguinte, qual é a diferença entre essas três formas, né, de agressão contra a mulher? Sim, quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, a gente fala automaticamente no estupro, que é aquela violência, aquele ato libidinoso com a conjunção carnal, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, a gente tem o crime de estupro. E nós tínhamos antes da lei que introduziu o crime de importunação sexual, a contravenção penal de importunação vista na lei de contravenção penal. E era penado somente com multa. Quando houve aqueles crimes contra as mulheres, principalmente em transportes públicos, era difícil tipificar sem haver uma desproporcionalidade. Ora tipificávamos, por exemplo, a ejaculação de inopino. Ora tipificávamos como estupro, ora tipificávamos como uma mera contravenção penal. Com a lei, veio o crime de importunação sexual, é um crime apenado de 1 a 5 anos, que são atos libidinosos praticados contra a vítima sem a sua anuência. Tem um detalhe, esse crime é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a partir do momento em que não há uma anuência, uma concordância com aquela apalpada nos seios, nas nádegas, quando se esfrega as genitálias atrás da mulher ou homem, porque a vítima pode ser um homem ou uma mulher, a prática do crime de importunação sexual está consumada. E em relação a assédio, ele é um crime mais grave, menos grave? Qual é a diferença? Quando falamos assédio, o assédio sexual, que está tipificado no Código Penal, é um crime de obter vantagem sexual prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico na correlação de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, quando falamos em assédio sexual, automaticamente nós sabemos que é um assédio com uma vantagem sexual tentada justamente em virtude da sua por ser um superior hierárquico, uma ascendência profissional em relação àquela vítima, também sendo homem ou mulher. Agora, qual é a punição desses crimes? Qual é a punição mais severa? A punição mais severa é o crime de estupro, que é um crime hediondo. A lei inovou de forma positiva quando ela introduziu o novo crime de importunação sexual, pois a pena agora é de 1 a 5 anos, não cabendo fiança para o delegado de polícia a partir do momento que a pessoa é apresentada em flagrante. Porém, ainda falta, ainda existe uma falta de tipificar de forma taxativa, pois ainda a gente se depara com algumas desproporcionalidades, como, por exemplo, um beijo roubado à força, uma apalpada nos seios ou nas nádegas, uma ejaculação de inopino, quando o criminoso ele ejacula na vítima, por exemplo, num transporte público. E um beijo roubado no pescoço, todos esses crimes, eles não têm aquela graduação, eles podem ser, sim, tipificados como importunação sexual. Então, desta forma, é um crime que veio para coibir a prática de determinados delitos que muitas vezes até mesmo as vítimas, elas não sabiam que estavam sendo vítimas de crimes, principalmente em grandes aglomerações, em situações em que não é normal a aceitação quando não demos anuência para que invadam a esfera da nossa dignidade sexual. Na sua opinião, essa legislação, esses crimes todos que você descreveu, eles têm inibido essas práticas? Tem caído, não tem? De uma forma
Eu posso falar no âmbito policial, quando nós nos deparamos em atendimentos policiais, quando em conversas com delegadas que trabalham em delegacias especializadas de violência contra a mulher, realmente, não que inibiu, mas realmente deu uma diminuída. Então, sabemos que é muito difícil a comprovação de tais crimes, principalmente em multidões, em blocos de carnaval, por exemplo, que agora é época de carnaval, em grandes eventos, mas em transportes públicos especificamente, houve sim uma diminuição da prática desses crimes, principalmente pela imprensa fazer esse papel tão importante que é informar e divulgar para a população. Ok. Doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atender o Jornal da Record News. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito grato. Doutora Raquel Kobayashi Galinatti, delegada de polícia, isso está uma explicação bastante clara, bastante importante, para que a gente possa entender. E até ela lembrou do quê? Lembrou a questão agora vem aí o carnaval. Né? E você viu que as penas são duras. Olha...